O impacto de saber cozinhar na escolha de um estilo de vida saudável. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live. Boa noite. Boa noite, doutor. Tudo jóia? Tudo jóia, chefe? Então, doutor Mota, seja muito bem-vindo aqui para bater um papo com os Obrigado. lados. Escolhi, né, obviamente, aí, você, principalmente pelo seu interesse, né, na cozinha, que vem já de um bom tempo, né? Que eu fui até olhar. A nossa primeira conversa foi quando você foi fazer o meu primeiro workshop, que foi o meu primeiro mesmo. Foi o de Sim. panetones. E depois dali a gente trocou, né, várias ideias a respeito de gastronomia. E eu lembro até hoje quando você me falou assim: nossa, por que você não tem uma coisa mais completa, né? Um curso mais profissional, né, na área de cozinha. E eu falo, não, é o meu sonho fazer isso, né, montar uma escola, um curso mais completo. E hoje a gente está aí, né, com essa escola e conseguir realizar, né, esse sonho. Você também, que agora está dentro da escola, né? Com certeza. Na verdade, eu comecei com a low carb, igual eu já até comentei contigo, por conta, eu acho que do mesmo motivo que o seu, né? Eu fiquei um pouquinho acima do peso e aí comecei a ter sintomas e alterações de síndrome metabólica. Que são coisas que na minha família não é comum. Eu nunca fui sobrepeso sequer, sempre fui um cara muito ativo, mas por conta da rotina de trabalho, eu mudei de cidade, saí de São Paulo, vim para Minas, para Juiz de Fora, alterou muito a minha rotina, e aí eu acabei indo ganhando peso, né? Alteração do estilo de vida clássico, assim, né, chefe? Sim. E aí acabou que eu, depois de procurar muito, consegui encontrar a doutora Janaína Coenen, né? E eu acabei te conhecendo através dela. Eu não recordo direito se ela chegou a fazer alguma live contigo, você chegou a falar que não, mas ela fez alguma coisa a respeito do seu nome e eu comecei a seguir, que na época eu estava iniciando assim na low carb, né? E aí, uma das coisas mais interessantes, até você fez um post esses dias, é assim, o pessoal não come low carb porque eles não sabem o que é comida low carb de verdade, tá? Porque se eles soubessem quão bom é uma comida low carb bem feita, eu não tenho dúvida nenhuma que a população inteira ia querer ser low carb, né? Então esse é o primeiro fato. E aí eu estava nessa fase de aprendizado, eu não sabia fazer, eu não sabia coar café, eu não sabia fazer ovo cozido. Assisti vários tutoriais no YouTube de como cozinhar um ovo, aí o pessoal falava, dava pitaco, falava, deixa 3 minutos depois que a água ferver, deixa não sei quantos minutos desde o início. E eu sei que eu cheguei a perder uma cartela de ovo tentando fazer um ovo cozido do jeito que eu gostava e não conseguia. E aí eu falei assim, rapaz, esse trem não pode ser desse jeito, não. E aí comecei assim, de leve, né? Comecei tentando preparar saladas, aprendi a fazer uma carne. Aí eu sou muito metódico, aí fui lá, marquei o tempo, né? A Vivi, minha esposa, ela até fala que eu sou chato para cozinhar, porque eu sou muito metódico. Ela nunca repete um prato, né? Ela faz um negócio, daí da outra vez ela falou assim, eu vou mudar um negocinho aqui e tal. Aí eu comecei assim. E aí, o que que aconteceu? Veio a pandemia já muito próximo ali de quando eu tinha me aventurado a querer cozinhar. E aí, na pandemia, eu fiquei ocioso em casa, né? E aconteceu uma coisa muito ruim, que eu não tinha possibilidade nem de eu pedir comida, porque só tinha hambúrguer e pizza no iFood, e não tinha jeito de ir em restaurante. Aí foi quando eu falei assim, rapaz, eu vou ter que começar a me aventurar, né? E aí comecei a me aventurar, comprei uns livros de culinária e comecei a ler, comecei a olhar no YouTube como que faziam as comidas, especificamente alguns pratos, de maneira normal, né? E aí, diante disso, eu fui adaptando para a parte low carb. Aí foi quando eu comecei a conversar mais intensamente contigo, que eu comecei a ter muita dúvida.
Aí você lançou o primeiro curso, que foi o de panetone, no final do ano, aí eu me Aham. interessei, aí fiz, aí eu lembro direitinho que o mais difícil foi achar as forminhas para fazer o panetone. Ah, é, aqui dá, tem tudo quanto é lugar. É, mãe, eu tô no litoral de Minas, né, cara? Porque Juiz de Ah, Fora não é nem capital e nem é interior. Como é muito próximo do Rio, a gente brinca que é litoral de Minas. aham. Aí, aí aqui eu não achava tão fácil. E no meio assim da pandemia, eu acho que foi na pandemia, não recordo direito. Eu sei que eu tive dificuldade de conseguir. Eu consegui depois comprar pelo Mercado Livre, né? Mas aí eu fiz o curso, aí eu falei, caramba, velho, esse cara é muito bom mesmo. Porque tudo que ele fez aqui eu consegui executar à distância e ficou. Você falava do tempero de Natal, eu lembro direitinho Ó, que você ó, faz isso. olha só, vou fazer até uma coisa, gostei, olha só. O lanches low carb aqui, ó, entrou na live agora, ó. É, coloca aí de onde que você é, porque olha, eu queria uma hamburgueria low carb aqui para pedir um de vez em quando, para não ter que, olha, se eu soubesse aí que tenha, não sei de onde você é, se for de Curitiba já tem mais um cliente aí. Juiz de Fora também. Olha aí, ó. Pode fazer a tua propaganda aí na live, amigo, porque olha, sinceramente, dessas opções a gente tem que colocar mesmo. Pois é. Que legal, então, Tomota, porque eu já passei por tudo isso lá atrás, né? Só que eu, como cozinha para mim, é, na verdade, é tudo, né? Tudo para mim é cozinha, né? Porque eu sou formado em gastronomia, trabalho com isso, né? E eu sou low carb e né, lá atrás eu vi a possibilidade de ensinar, né? Eu sempre gostei de ensinar, mas é, e aí eu estava dando aula, mas de gastronomia convencional. Eu falei, não, eu Uhum. preciso juntar essas coisas aí. Como a low carb deu certo para mim e eu considerei, né, na época uma coisa mais fácil do que as outras estratégias, eu falei, não, eu preciso falar isso para o mundo, né? E como que eu vou falar isso? Vou continuar trabalhando, dando as minhas aulas, mas eu vou entrar na linha da low carb, né? E, e hoje eu estou muito feliz de conseguir fazer tudo isso, né, com uma escola, fazer o que eu amo, né, também, e tá ensinando, né, fazendo isso e levando saúde aí para as pessoas. E o que eu acho que é mais interessante de tudo isso é que a gente, de certa forma, né, tanto eu na minha profissão, como você também, né, como médico e tudo mais, a gente acaba levando saúde não só para algumas, né? A gente leva para algumas, mas elas vão espalhando, né? Então, sempre a gente traz, no meu caso, né? No meu caso, eu levo o conhecimento, as pessoas cozinham para muitas outras. No seu caso, com certeza você vai catequizando as pessoas, porque elas também melhoram, né? De saúde e tudo mais. Daqui a pouco elas espalham, vão espalhando e a gente vai dominando o mundo ali, né? Nessa low carb, né? Nessa estratégia. Mota, me diz uma coisa, na questão aí de saber, né, cozinhar, o que você acha assim que é uma das coisas mais importantes para as pessoas, no caso que elas deveriam saber fazer, né? Pode falar algumas coisas também, não tem problema, assim. Bom, eu acho que a principal coisa, assim, para mim, desde que eu comecei a me aventurar na cozinha, assim, e que cada vez mais tem sido surpreendente, é entender como que funcionam os ingredientes, né? Esse ingrediente, o que é que eu tenho que esperar dele? Ah, eu tenho que esperar um frescor, eu tenho que esperar um sabor intenso disso, daquilo. Então, eu acho que esse Legal. entendimento de você saber cada, cada ingrediente, como que ele vai interferir ali no preparo, para mim tem sido assim a melhor descoberta, sabe? Por exemplo, eu saber, igual eu tenho um prato que eu gosto muito de fazer, que é o aligô com couve-flor, né? Então, eu entender que Maravilha. aquela massa que você faz com a batata, eu consigo fazer ela com outras coisas e low carb.
tá? E o processo é o mesmo, passa na peneira, é todo o processo. A única diferença é que eu fui aprimorando, eu comecei cozinhando as couves-flores, né? E aí depois eu descobri que era melhor fazer, depois que eu entrei na escola low carb, eu descobri que era melhor fazer um calor no forno seco, então eu passei a assar mesmo, melhorou muito o processo, diminuiu alguns passos que eu fazia. Então eu acho que você saber o que que o ingrediente ele vai te trazer no preparo é o mais importante, né? E Uhum. assim, coisas que com a escola, meu conhecimento assim, chefe, você tinha que ter feito mesmo nessa escola, viu? E eu, por mim, eu vou ficar nela assim uns 10 anos lá aprendendo, Opa, porque, bora lá. rapaz, até a parte de sanitização, higiene, guarda de alimento, preparo, como que você prepara uma bancada, a gente não faz ideia realmente daquilo tudo que você ensina. É, então, assim, é muita, muita coisa. Por exemplo, eu não entendi É. porque minha faca eu perdi o fio dela, porque eu fazia numa tábua de vidro. Aí eu aprendi na Sim. escola que não deve usar ela. Eu tenho até uma brincadeira que eu faço em alguns posts, né? Que eu falo assim: pega uma faca bem afiada, aquela que você não tem em casa. Porque normalmente as pessoas não têm uma faca afiada em casa. Elas acham que Hoje eu cada tenho. vez que. É, hoje tem. Por quê? Né? Porque tem a questão da afiação de lâminas, enfim. As pessoas acham que cada vez que a faca perde o fio, acabou, né? Porque não tem onde afiar, não entende e a faca acaba não sabe a manutenção, né, que ela precisa para a gente manter o fio e tudo mais. Enfim, eu tenho faca que eu afiei há um ano atrás e eu Uhum. continuo usando até hoje, ela está maravilhosa, né? Com a manutenção correta, né? E tudo mais. Então, eu acho assim que você falou lá no início a questão dos sabores, né? Isso eu acho muito, muito bom. E aí, quando a gente fala nessa questão dos sabores, eu acho muito interessante porque as pessoas estão ligadas, elas parece que sempre ligam, né? Uma coisa com muito sabor, uma coisa muito gostosa, sempre com coisas muito complicadas, com coisas complexas Uhum. e tudo mais uma receita muito, né, muito trabalhosa e tudo mais. E na verdade não é, porque a ideia é sempre trazer o melhor de cada alimento, sempre conseguir atingir o, o sabe, vamos falar dessa forma, enfim, né? Eu sei que não seria a perfeição, mas vamos falar, é tentar atingir a perfeição de cada alimento, né? Uhum. Então, se for para a gente fazer uma couve-flor, a gente vai fazer a couve-flor. Né? Se for para fazer uma carne, pode ser um bifinho. Nós vamos fazer o bifinho. Se for para fazer um ovo, nós vamos fazer o ovo. Né? Então, eu acho Uhum. que as pequenas coisas são que fazem a diferença, né, no contexto. Porque aquela coisa de você vai fritar um ovo, você nunca está do jeito que você quer. Você vai fazer a couve-flor, ou ela está muito mole, ou ela está muito cozida, que fica com gosto meio estranho, ou ela não está não sei o quê, ou a carne está muito passada, ou ela está dura, ou ela está não sei o quê. E eu acho que esse é sempre a minha ideia, né? É ensinar os pequenos detalhes. Eu já sei que as pessoas aqui me seguindo já há um tempo, elas já diminuíram os 2 pontos de carne, já que elas comem, porque antes era bem passado. Tem, né, a aluno da escola a gente já tem aí que está comendo carne mal passada, e não é uma exigência, tá, pessoal? É só que vocês começam a entender melhor a questão dos sabores e tudo mais. A questão do ponto, né? Não precisa ser mal passada, mas a carne, pelo menos no ponto, questão de suculência, questão do líquido que ela tem, enfim. Então, toda essa parte sempre foi a minha ideia, né? Trabalhar com os pequenos detalhes. Se for fazer um ovo, o ovo tem que ser o melhor ovo, né? Não é apenas, vamos fritar um ovo lá. Não, né? Então, tem tudo isso que eu acho que é muito importante, né, Tomota? Tem até um primo meu que estava aqui na live agora há pouco, que na época, né, na época, há 8 anos atrás, que eu levava uma alimentação convencional, eu lembro que eu ia na casa dele e um dia eu fiz um café da manhã, eu fiz um misto quente, né, um pãozinho com queijo e tal, normal. E aí a esposa dele ainda fala até hoje que foi o melhor misto quente que ela comeu na vida.
e tipo, não tem nada demais, é só técnica, né, que foi usado o negócio, né? Só técnica que foi usado diferente ali. Não usei um queijo francês, né? Eu não usei um queijo italiano maturado por 36 meses, não foi nada demais, nada diferente, foi só a técnica que eu usei para fazer aquele preparo, né? Então, quando você faz a técnica, né, correta, usa a técnica correta para aquele determinado alimento, é, é, tudo flui mais fácil, tudo fica mais gostoso, tudo fica mais saboroso, né, doutor? Você extrai o sabor dele, assim. Eu faço um comparativo, eu como sou professor aqui na faculdade, é mais ou menos como eu consegui tirar do meu residente o melhor dele, né? Então tem técnica para Sim. conseguir isso. E para cozinhar também tem técnica, por mais que antigamente eu nem fizesse ideia disso, mas e isso daí foi uma descoberta que eu tive praticamente sozinho, né? Eu comecei a ver que eu fui até um certo ponto e dali para frente eu comecei a ter dificuldades. Eu não sei se você lembra, várias vezes eu te perguntei, pô, Aham. como é que você faz o molho Béarnaise? Porque eu faço isso e isso, eu ponho no banho-maria, não sei o quê. Depois que eu entrei na escola de gastronomia low carb, eu falo que eu aprendi o molho Béarnaise de trás para frente. Eu aprendi primeiro a corrigir quando ele dá errado, para depois eu acertar ele. Porque o Sim. que que eu fazia? Eu errava o negócio mais simples da face da terra, que era fazer o banho-maria. Eu entendi que o banho-maria, igual eu aprendi lá atrás com a minha mãe, com a minha Sim. avó, eu pegava uma panelona grande e colocava uma outra boiando dentro da água quente. É, Aí não adiantava. Aí eu fui aprender na escola que é o contrário, é só com vapor ali, só com vapor, etc. com certeza. Então, É, tem- são coisas que não tem preço, assim. O dia que eu aprendi isso, tem que ver minha felicidade. No outro dia eu fui fazer o molho bearnaise e aí nunca mais eu errei. Pessoal, para quem até já pega aí essa dica, né? Muita gente faz o banho-maria, independente do que você estiver usando no banho-maria, independente de qualquer coisa. O bowl de cima, ele não encosta no líquido, né? Ele não deve encostar no líquido, porque senão a temperatura vai ser muito alta, tá? E vai cozinhar rapidamente aquilo que você está fazendo, né? Por exemplo, uma ganache não é interessante que você encoste, né? Para derreter um chocolate, né? Para fazer a ganache, não deve encostar. Para você fazer alguma coisa para colocar um ovo, né? Que você vai fazer uma gema, né, para fazer um molho, no caso, né, um holandese, enfim, você vai fazer, ou até as claras, né, para fazer um merengue, Uhum. enfim. Então você não encosta no líquido, porque isso você pode queimar, cozinhar, né? E aí vai perder aquela textura, né? Ele vai mudar a textura, cozinhar. Então, são essas técnicas simples, né? Que a gente. Simples, né? Tipo, simples em partes, né? Porque o conjunto delas é necessário Exatamente. para a gente conseguir, né, elevar o nível da gastronomia, né? As coisas elas só passam a ser simples depois que a gente tem conhecimento dela, entendeu? É Antes isso de aí. ter, para mim, era a maior dificuldade para eu fazer. Eu cheguei a fazer 5 vezes esse molho e não conseguia. Aí eu falei assim: bom, já que eu não consigo fazer até eu aprender, eu também não posso perder. O primeiro eu joguei fora, o segundo eu joguei fora. Aí eu falei: eu preciso aprender a corrigir isso aqui, não é possível que eu fico Sim. aqui clarificando manteiga, depois não sei o que, gasto esse tanto de ovo e vou ficar desperdiçando toda vez. Aí Não. eu aprendi a corrigir, né? Aí aprendi a corrigir, como é que eu fazia para poder baixar a temperatura e conseguir. Mas assim, fiquei naquilo lá. O dia que eu assisti a aula de método de produção, eu quase chorei. Eu quase chorei. Eu falei assim, não acredito que eu fazia esse troço ao contrário do que é. Eu fazia simplesmente. E fez todo sentido, né? Porque Sim. a água ela entra em ebulição, então na verdade ela fica numa temperatura muito É, alta, o, o inox ele é um bom, ele transmite, condutor, né, de calor. condutor. A hora que É, você está ali, a água em ebulição a 100 graus, ele está passando quase 100 graus em cima, né? Então, por isso exatamente. que cozinha, né? E o ovo começa
a ter o aspecto de cozido, né? Ali com uns 60 graus aproximadamente, ele já começa a cozinhar, né? E a engrossar. Então, aí a gente, por isso que acaba Exatamente. perdendo, né? Essas Não, coisas. mas isso daí para mim fez uma diferença danada. É. E, E o pô, tá, no caso ali, né, você escolheu a low carb por conta da doutora Janaína, né, que você falou. uhum, uhum, Mas poderia ter sido uma outra estratégia, né? Poderia ter sido uma outra uhum. estratégia. O que que na época assim te convenceu assim? Eu queria entender melhor a visão assim, por que que a estratégia low carb te convenceu? Bom, a primeira coisa que me convenceu é porque eu já tinha tentado fazer outras estratégias, né? Assim, para perder o De... peso, Ah, são- beleza. Para poder perder o peso era tranquilo. Eu conseguia perder o peso só com a restrição calórica, né? Uhum. Mas eu não conseguia melhorar alguns que a gente chama biomarcador, né? Que são os exames, vulgo exame de sangue ali, por exemplo, Aham. como o meu triglicéride, né? Eu não Sim. conseguia baixar o triglicéride, eu não conseguia melhorar de maneira adequada a minha hemoglobina glicada, eu não conseguia melhorar, por exemplo, meu nível de testosterona, eu não conseguia melhorar, por exemplo, a minha própria glicemia a níveis normais. Quando a gente faz a subdivisão do colesterol e vê as moléculas pequenas que são as que a gente fala que causa mesmo problema e eventos cardiológicos ou cardiovasculares, né, que são as moléculas pequenininhas, né, as apolipoproteínas, eu também não conseguia modificar isso. E aí eu fiquei encucado, que por mais que eu perdesse peso, eu não conseguia modificar os fatores que me levariam a ter um risco maior. Então eu comecei a dar uma estudadinha, bem de leve, vi que a low carb era uma das estratégias. Aí eu lembrei de um livro que eu li quando eu era adolescente, que eu gostava de musculação naquela época, e aí eu li um livro do Atkins, que é bem antigo, Uhum. né? Sim. Que era sobre isso. E aí eu falei, pô, será que esse negócio está funcionando agora? Aí eu comecei a procurar e um grande amigo meu, por que que você não vai na Janaína? Ela é endócrino, muito boa e tal. Aí eu marquei uma consulta com ela. E uma outra amiga também, a Gabi, falou dela e tal. E aí eu marquei uma consulta com ela, e aí na consulta dela, para mim, fez todo o sentido do mundo, chefe, porque aí ela te explica mesmo como é que funciona. E aí eu comecei a ler artigos sobre isso, e aí eu mexo com a parte também de medicina hiperbárica, e aí comecei a estudar sobre a relação de dieta cetogênica, por exemplo, junto com medicina hiperbárica para tumores. E aí eu comecei a aprofundar meu conhecimento nisso daí. E aí, assim, eu vi que, assim, para mim, o estilo de vida low carb, ele é o que faz sentido, tá? Para o meu perfil, a minha mãe faleceu quando eu tinha 41 anos de infarto, então a minha família tem uma genética cardiovascular muito ruim, tá? Tem um outro cara top também, que é o Dr. Túlio Sperbi, que ele é até Uhum. aqui de Juiz de Fora também, que ele é cardiologista, tem aparecido muito aí no Instagram aí falando sobre isso. Então ele é um cardiologista que também se converteu a low carb, porque ele Uhum. também tem um perfil genético muito ruim. Então, para quem tem esse perfil cardiovascular muito ruim de genética, a low carb ela é para mim, ela é a melhor estratégia. Pode até existir outra, mas ela vai depender de uso de medicamento, etc. E aí, nessa época, o que acontecia? Eu perdia peso, não melhorava esses indicadores e eu tomava remédio para colesterol, para Uhum. triglicéride. A Janaína falou assim, ó, tira tudo, você vai fazer low carb. Aí eu fiquei um pouquinho assim, falei assim, posso tomar só mais um mês de remédio e depois eu tiro?
Aí ela falou assim, pode, se você vai ficar. Aí eu fiquei tomando mais um mês e tal. Só que tem que eu já sabia, né? Eu já tinha um histórico de tomar remédio aí uns 2 anos pelo menos e nunca baixava. Baixava um pouquinho ali e tal. E aí, de repente, meu triglicérides com low carb, em um mês de low carb, ele saiu de 390 para cento e poucos. E aí, Nossa depois, com senhora. 2 meses de low carb, que eu parei de tomar o remédio, ele caiu para 84. Aí eu fiquei louco. Aí Nossa. eu falei assim, caramba, não tem como. É isso aqui que eu tenho que fazer. E não E é, aí, na assim, verdade, só isso, né? Eu acho que, de fato, a low carb é a dieta mais semelhante àquilo que a gente isso, consome desde, né, da era do Paleolítico. Então, na verdade, exatamente. é aquele negócio que às vezes eu falo, né? Tipo o leão. Você vê o leão comendo alface, né? Comendo grama? Não. Você vê a vaca comendo uma carninha? Não. A gente come os dois, né? A Come gente os não dois. vem para comer grão, para comer essas coisas. Então, nem o açúcar refinado, né? Nem nada disso. É, Então, a low carb só defende que você come aquilo que você está preparado. Nossa espécie está preparada. Ninguém deve esquecer aqui que nós somos animais e a gente exatamente. está adaptado a uma dieta. E aí tem algumas coisas assim que não faz muito sentido, assim, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Que eu vejo assim, às vezes muita gente orientando, né? Aí colegas, até nutricionistas, colegas médicos, até endocrinologistas, orientando, por exemplo, que um paciente diabético tem que comer carboidrato. E aí eu fico só pensando assim, o paciente que tem doença celíaca, que é uma doença onde que não metaboliza bem o glúten, ele não pode comer glúten. O médico vira para ele e fala assim, ó, você não pode comer glúten. Aí a gente vê um paciente que tem um histórico de triglicéride muito alto, muito elevado, aí a opção do paciente é ou você toma uma enzima que quebra, né, ou a gordura, ou você faz uma dieta sem aquilo ali. Aí o diabético, que o problema dele é que ele não consegue metabolizar a glicose, o médico não fala para ele que ele tem que parar de comer carboidrato, entendeu? Então é uma coisa que eu acho um pouco estranha. Não quero dizer que a low carb seja para 100% da população, tá? Mas para algumas doenças específicas e para alguns perfis, né, vamos dizer assim, de pessoas, esse tipo de estilo de vida e de alimentação ele é o mais adequado, né? Aí, junto com isso, chefe, eu fiz associação com jejum intermitente, também me ajudou Maravilha. bastante, tá? É, teve períodos que a doutora Janaína me orientou a fazer dieta carnívora, quando eu estava precisando controlar algumas coisas, e aí essa dieta ela me orientou por um período restrito, né? Porque do mesmo jeito que você ser restrito de comer carne, também você ser restrito de comer vegetais e folhas, para gente que somos omnívoros, a gente Uhum. também tem problema, né? Então ela passou por um período até eu corrigir tal coisa que ela queria e aí pronto, daí para frente a gente seguiu na low carb, ela orientou reintroduzir os alimentos, né, sempre com vegetais de cor escura primeiro, né, os derivados do enxofre, e aí depois entrei na low carb normal e venho mantendo, né? Hoje falo que estou numa fase de manutenção e, Sim. e uma coisa que é importante, né? Eu lembro que com uns 3 meses que eu estava com ela, eu fiz uma viagem para Itália e falei assim, Jana, e agora? Eu vou para Itália, como é que eu não vou comer massa lá? E eu tinha acabado de sair da carnívora. E Nossa. assim, talvez seja a época da minha vida que eu fiquei mais seco na minha vida. Eu tava mega definido, até a estética tava excelente. Aí ela virou e disse, não, períodos assim não tem jeito, cara. Você vai, curte também. Só que aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu cheguei lá, eu olhava para as coisas com massa, não tinha interesse nenhum.
Se eu, em 20 dias, se eu comi uns 2 dias, assim, massa, foi muito, assim. Foi porque eu quis experimentar alguma coisa. Mas no Uhum. final eu comia muito, era carne, bisteca e saladas. Sim. E eu comia isso normal, Eu acho que sem... já faz parte da nossa vida, né? Sim. E aí isso não anima tanto a gente, né, para fugir. Uhum, A gente pensa, nossa, será que vale, né? E também todos os dias, até a gente entrou, ontem eu entrei nesse assunto com o Dr. William, né? Às vezes, você fugir 2 dias, 3 dias uhum. da dieta é muito difícil cada vez mais para voltar, né? Então, quando a gente acaba para voltar, é muito difícil, é muito ruim, é triste. Então, sai um dia, né? Volta na alimentação normal que você segue, depois sai lá depois, né? Mas nunca muito seguido, porque senão eu pelo menos não aconselho, né? Porque para mim, como eu falo pro pessoal aqui, abre a porta do inferno, né? A gente acaba comendo um monte de coisa e não volta, não consegue mais voltar. Então isso acaba sendo bem ruim, né? É, assim, o que que acontece? Eu hoje em dia, quando como carboidrato, ou às vezes tomo às vezes uma cerveja, que estou num ambiente onde é que Uhum. ali não vai ter muito jeito, né? Você vai ter que Sim. ou, assim, você não vai ser chato também, né? Sim, não, Antissocial. não, não, Quando, claro. quando eu estava lá na fase que eu precisava muito, 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 eu realmente eu era xiita, assim, né? Ah, eu ia também. eu ia, tomava água mineral com gás e limão e não... Mas hoje em dia, sim, eu permito algumas vezes. Só que sempre essas vezes são muito ruins, igual o William falou ontem. No outro dia, eu posso tomar pouca coisa de bebida alcoólica, que no outro dia eu tô com ressaca, mas por causa do carboidrato. Não é nem por Uhum. causa do álcool, porque aquela quantidade de álcool eu não estaria ruim. Mas você fica mal por causa do carboidrato. Uhum. Eu, Sim, especificamente, me atrapalha muito, assim. sim. Fico mal, não gosto, entendeu? Me sinto inflamado, me sinto inchado, me sinto bem mal quando eu aumento É, a ingestão de carbo, quando eu fujo, eu né? fico, eu fico cansado no outro dia. Algumas vezes, Uhum. dependendo da quantidade de ingesta, eu tenho diarreia, me Sim. atrapalha tudo. Então, assim, eu não gosto muito. Dá dor de cabeça. Então, eu não gosto muito de fugir. Mas, Uhum. eventualmente, não tem muito Não, jeito. não, também não dá para Eu ser falo que é só para radical lembrar assim. que eu não devo comer carboidrato, entendeu? Não, eu não, eu acho que eu já fui mais chato também. Hoje eu sou mais relaxado com isso, até porque quando você segue um tempo, né? Como eu já estou aí há acho que mais de 7 anos na low carb. Agora, a low carb para mim já é uma regra, né? Então, se eu Uhum, fugir, vai ser uma exceção. Então, exatamente. antes, quando eu entrei na low carb, a low carb ainda era uma estratégia que eu não sabia se eu ia manter, né? Mas ela Uhum, se manteve tão fácil, né? Tão simples, porque como a gente estava até conversando, como você falou no início, é uma coisa muito boa, né? Não é uma dieta sofrida. não, Eu sinto falta do meu pão. Vem cá, que eu te dou um pão, né? Ah, mas eu queria um isso. bolinho. Vem cá, que eu tenho um bolinho para você. Nossa, mas é e as frutas? Calma, tem várias frutas low carb. Se você fizer tudo certinho, você tem como incluir algumas outras frutas também, sem problema. Enfim, tudo é questão né? Se a pessoa né, é diabética, enfim, questão de frutas, tem várias questões aí no meio, né? Não é só falar que isso entra, isso não entra, né? Mas é justamente essa questão né, que a gente tá falando aí do o que você quiser eu te dou, só que low carb numa versão saudável, né? É. Isso que às vezes é difícil, às vezes eu penso assim, até das pessoas entenderem, né? Que na low carb você consegue produzir, não posso falar tudo, mas assim, 95% das coisas que, igual eu brinco, né, chefe? De vez em quando vem uns amigos jantar aqui em casa, e aí, por exemplo, o Oligô mesmo, eu acho muito engraçado.
que eu fiz a primeira vez com um amigo meu, que ele é high carb, assim, né? Cara, no... Aí ele chegou, sentou, aí foi o jantar inteiro low carb, e aí ele virou, aí eu falei assim, pô, vocês gostaram do jantar, foi inteiro low carb. Aí ele falou assim, claro que não, a ligou é de batata, que não sei o que e tal. E ele Ó. repetiu, e aí eu peguei e falei assim, é de batata, mas esse não é, esse é de couve-flor. Ele olhou assim, uai, mas ele tem cor de batata, consistência do de batata, parece o de batata, o gosto é bom igual o de batata. Agora você falando, eu tô lembrando que não parecia muito gosto de batata. Eu falei, pois É. é, era de couve-flor. Mas assim, você consegue fazer as coisas, se não igual, a gente não pode falar porque o ingrediente ele é diferente. Sim, muda. Mas assim, é tão gostoso quanto, de consistência das coisas é muito igual. E assim, eu não consigo ver motivo para poder migrar para comer uma coisa de carboidrato, tipo um bolo, um, assim, independente, se você for comer um pão, eu acho que não tem motivo. Eu acho que até hoje, por exemplo, aí é até um desafio, hein, chefe? Eu só não consegui comer um pão que fosse melhor que o low carb, que é pão italiano, aquele que tem uma casca Ah, bem sim. durona. É a única coisa que de pão que eu ainda não achei um low carb que você tem ensinado a fazer ou feito que fosse melhor, entendeu? É que aí a gente volta àquela questão que você abordou agora há pouco. Nunca vai ser igual, né? Porque Isso, tem alguns a gente ingredientes. usa tudo diferente, né? A gente É, usa tudo diferente. A farinha é diferente, porque você tem uma farinha extremamente fina, né, para fazer um pão com uhum, aquela casca grossa, tem o percentual de umidade, tem um estudo em cima dele, né? Os pães são produzidos já há aproximadamente 10 mil anos, né? uhum. A gente tem ali 9, 10 mil anos. E aí, agora a gente os pães low carb saíram agora, né? Há 7 Não, com anos. certeza. Aí que já está muito melhor, porque eu já tenho uns pães aí que eu estou fazendo que já você nem diz que, né, que é Que é low farinha de carb. amêndoas, enfim. Mas ainda a gente, para chegar numa casquinha mais dura e tudo mais, aí eu continuo trabalhando aí, continuo trabalhando. Estou fazendo agora os testes de fermentação natural, né? Então tô chegando aí nos resultados maravilhosos. Já cheguei em coisa muito boa. E assim, estou bem contente também com esses testes. Mas em breve talvez vai que. Porque às vezes surge um ingrediente aqui, um outro ingrediente ali, né? Então a gente, É. tá agora aí que está muito o pessoal está usando bastante fibra de bambu, né? Que é um ingrediente Ó. novo, que tem carbo negativo, né? Enfim, tem outros ingredientes aí que a gente está que não tinha, né? Antes também lá no início. Lá Uhum. no início, o pão low carb, até acho que dá para rodar o meu feed, deve ver lá para baixo, deve ver uns tijolos ali ainda que eu tinha, que eu fazia antigamente. Aham, Mas claro, com certeza. no começo não tem jeito. Igual se pegar o que eu cozinhava há um tempo atrás e agora, depois da escola, ainda faz muita diferença. Eu estou ansioso para entrar o módulo de panificação lá já. Ó, viu? Porque, assim, e uma coisa mais interessante que eu lembro quando eu comecei a te acompanhar, estou lembrando aqui, é que você fazia muito workshop, muito curso de coisas assim, muito do dia a dia que as pessoas queriam Sim. mesmo, assim, hambúrguer, pão, Aham. doce, que eu acho que você via que o foco que a galera perdia low carb era muito por causa Sim. de doce, por exemplo. Sim. O pessoal, eles quebravam low carb por causa que ia no Hum. doce. Então eu vi você Uhum. tentando ajudar o pessoal mesmo a Sim. aprender coisas assim que era para a pessoa não quebrar low carb, né? Então ensinou. E aí, eu não sei se eu fui o primeiro a te estimular a fazer a escola, mas eu sei que já tem muito tempo que eu fico falando Pô, contigo que tinha tem. que fazer a escola. E assim, Eu eu tinha que estou medo, né? Eu fazendo. tinha muito medo de entrar nessa linha, porque eu não sabia como é que ia ser a aceitação, né?
Imagina, eu trabalho com. Eu sou formado, não, porque eu fui chefe até um pouco antes. Enfim, eu trabalho como cozinheiro, né, há 13, 14 anos. E aí, eh, montar uma escola low carb, né? Nossa, o que que eu vou abordar lá dentro? Como é que eu vou fazer e tudo isso? E eu tinha muito medo, muito receio. Então eu sempre colocava umas desculpas para não começar a realizar esse sonho, né? Até que um dia eu Uhum. falei, é agora que eu vou montar essa escola. É, E montei e estou muito feliz com o resultado, né? É, Porque eu consegui também mudar o foco do pessoal. Porque antes, né, eu via que o foco era só doce, né? Era aquilo que a gente uhum. isso que você estava falando agora. Era só doce, era só doce. E hoje eu vejo que o foco está mais na questão assim de né, das técnicas, dos sabores, de entender melhor, não necessariamente um preparo doce, mas sim trabalhar, né, com os ingredientes, né? Ô, Ó, tem a gente, Josiane tá quem ali, tá, ó. quem tá na live que não faz a escola low carb ainda, na próxima vez que abrir turma, vocês podem entrar, não tem como vocês se arrependerem. É um dos melhores investimentos que eu já fiz, ó, MBA, mestrado, um monte de coisa que eu já fiz na minha vida. Um dos melhores investimentos foi a escola de gastronomia. Aproveita enquanto está barato, porque eu mesmo já falei com ele que está muito barato. E, Valeu. e assim, chefe, o conhecimento que é transmitido ali é surreal, assim. Para mim é um. E eu tinha um medo antes, né? Quando eu comprei o primeiro curso, que eu falei assim, não, tudo bem, o investimento é válido, né? Não é nada absurdo, mas eu tinha um medo assim, eu falo assim, cara, como que o cara vai ensinar lá de Curitiba e eu a cozinhar aqui em Juiz de Fora, né? Eu ficava pensando. Só que assim, quem nunca viu, de vez em quando, não sei se o chefe ainda faz, porque agora eu estou meio apertado de tempo, não consigo todos os horários por causa de umas atividades aí, mas ele costumava fazer jantares com a esposa dele, com a Maísa, aí ele fazia ao vivo ali, já teve várias vezes que eu fiz junto É. ali e Ó, programei de maravilha. fazer. E assim, se vocês verem como é que ele executa ali o processo, que ele que faz, assim, não tem jeito de errar, só seguir. Ele sempre manda os PDFs com a receita, você separa os ingredientes antes, faz o mise en place Mise en e, place, e é isso prepara, aí. e prepara tudo. Aí você vai lá e executa do jeito. É igual eu falei, eu chegava a sentir o cheirinho do tempero de Natal. É impressionante, era quase 4D o Nossa, negócio, entendeu? esse temperinho é uma delícia. Na cozinha do chefe também tem conhecimento técnico, entendeu? Não só técnico de execução do prato, mas técnico sobre o que que é low carb, né? Então não é uma coisa. Então, assim, tudo que você ensina eu compro com muita tranquilidade, não fico ali Uhum. pensando, não fico raciocinando se vai fazer mal ou bem, Uhum. porque eu sei que tem todo o conhecimento, não só da parte técnica de execução, mas também da parte nutricional, né? Então, isso Ah, daí sim, é comer sem medo, né? Não ter que se preocupar, né, exatamente. com isso, porque senão não tem como, né? A Márcia Aparecida está até falando aqui que ela começou a low carb tem 3 meses, mas que não tem técnica nenhuma, que é aquilo que a gente falou no comecinho da live, né? Que às vezes, uma das coisas que mais atrapalham a pessoa a ter a continuidade e assumir o estilo ali, realmente é porque ela às vezes fica comendo coisas muito ruins, né? Assim, come o que dá e faz de qualquer jeito. Então, ontem na live eu escutei o William falando que eu não lembro quem que ele, vamos dizer assim, citou, mas ele falou que você quer comer bem, você cozinha para você mesmo. Alguma coisa desse tipo, né? Então É isso aprenda a aí. cozinhar. Se você quer, Primeiro passo para né? você levar um estilo de vida saudável é aprender a cozinhar, né? Exatamente. Isso. É Ó, bem aqui, isso. ó. Tem alguém perguntando também se low carb é a baixa pressão arterial.
Na verdade, não diretamente, né? Mas como você vai, obviamente, melhorar seu estilo de vida, né? Porque a low carb ela acaba sendo isso. Obviamente, você vai diminuir perímetro abdominal, você vai diminuir a quantidade de gordura visceral, que é a gordura de dentro, dos órgãos ali, né? Em volta dos órgãos. E, consequentemente, você vai melhorar a condição também das próprias artérias, né? Porque você vai parar de acumular colesterol, não o LDL, que hoje a gente já sabe que tem várias frações piores, né? Mas você vai parar de acumular aquele colesterol que realmente agarra nas artérias e diminui ali a complacência dela, que é a capacidade dela comprimir e descomprimir, comprimir e descomprimir. E aí, quando você faz isso, obviamente, você consegue ter uma melhora da pressão arterial, mas obviamente tem que ter uma avaliação médica para poder saber se você tem necessidade de tomar medicamento ou não, né? Aí, Então, aqui, ó, a Cida, minha amiga que está morando em Santa Maria, está perguntando se tem como abolir os adoçantes das receitas, chefe. então, Aí quando é a contigo. gente depende bastante da receita, tá? Geral, falar geral assim não, né? Porque eu tenho, dependendo da receita, o adoçante ele tem uma função estrutural, tá? Assim como o açúcar, né? Assim como o açúcar. Por exemplo, algumas receitas, né, da indústria, né, quando o alimento não leva açúcar, eles têm algumas opções, né, para substituir, porque o açúcar ele tem a textura, né, que ajuda, tanto textura, conservação, né, que o açúcar ele ajuda. Então, por isso que eles têm várias substituições. A gente tem que cuidar para não ser um negócio pior, né? Porque de tanto aditivo químico, né, de tanta coisa, aí você tem que cuidar também, né? Mas a princípio você consegue em algumas receitas sim substituir, tá? Eu não sei se para zerar total o adoçante que ela chegou a falar, ou se em alguns casos ou substituir por algum outro adoçante, por exemplo, a stevia, né? A stevia andina, que é uma adoçante bem interessante. Até porque a stevia andina nem vai mudar nada na estrutura, né? Porque a quantidade é tão ínfima, né? Que nem vai mudar em nada. Mas dependendo da receita, você consegue tirar, dependendo da receita, você não consegue, e dependendo da receita, você pode substituir também. Porque, no caso, né, só para te dar um exemplo, se eu for usar numa receita é, numa geleia, né? Por exemplo, numa geleia que eu use lá morango e xilitol ou eritritol, que eu vou ter aquela cremosidade por conta do adoçante, né? Eu consigo usar um adoçante mais potente, né? Por exemplo, sucralose ou stevia andina, enfim, e eu consigo substituir aquela cremosidade por outra coisa, né? Por exemplo, eu posso usar alguma goma, né, para engrossar. Eu posso usar também a pectina, né, que é uma substância natural, também encontrada nas frutas, que ela é aquilo que dá aquela textura mais quebradiça em geleia, mais gelatinosa, tá? Sabe aquelas geleias de pimenta, por exemplo? Que a geleia de pimenta, ela não é feita só de pimenta. Você tem que imaginar que ela precisa de alguma coisa para dar textura ali. Então, por isso que eles usam a pectina para fazer essa geleia, né? Então, assim, eu não posso dizer para você que dá para tirar em todas as receitas, tá? Mas na grande maioria você consegue. Mas é aquele negócio, né? Não existe um padrão, existem testes. Para cada receita, a gente pode fazer uma alteração, né? A gente faz alguma alteração assim. Mas, né? Eu acho que deu para entender, né? Tem outra pessoa perguntando aqui se o tofu ele pode ir na low carb, chefe. Aí minha opinião, não. Minha opinião não é algo, sabe? Tipo, ele é.
tipo, a não ser que você faça uma low carb vegetariana, né? Que também é Uhum. possível, enfim. É, Difícil, aí mas possível. dá para fazer, né? Vegetariana ainda diria que sim, né? Mas a pessoa vai comer ovos, enfim. Mas na low carb em si, não sei se eu aconselharia. Até porque tofu é meio, né? É assim, né? Meio, não sei. Não sou É, muito. eu não costumo usar, não. Eu não. Para mim, É, deixa fora. depende um pouco de assim, se você vai querer contar carboidrato, né? Aí você até consegue inserir ela. É, mas se você quer comer assim, as que já são de baixo carbo mesmo, para não ter que ficar contando carboidrato, no começo eu contava, hoje em dia eu nem uso mais. Tô vendo aqui que tem mais gente aqui que talvez esteja aqui por conta da Janaína, ó. A Elza falou que também, deve ter te achado por causa da Janaína também. Né? Quando você estava falando lá no início da Janaína, provavelmente foi quando ela foi no meu workshop em BH. Pode ser, pode ser. É, acho que foi há 3 anos, foi há três É, anos. já falei que você vai ter que vir aqui em Juiz de Fora para poder fazer um. Vou combinar de você vir cozinhar aqui no restaurante aqui. Só low carb. Bora, vamos lá. Tem um pessoal aqui falando, dando depoimento que baixou a pressão, né? É, aí alguns falaram aqui também sobre a parte inflamatória, né? Que a low carb ela realmente controla o processo inflamatório. A gente falou Uhum. isso no início e também pode ajudar na hipertensão, né? É que existem outros fatores, então por isso que tem que avaliar, viu, gente? Mas especificamente eu, igual eu falei, eu tenho na família problema cardiovascular genético, né? Minha mãe faleceu com 41 anos de infarto, era hipertensa. Então, Uhum. na minha faixa etária que eu estou hoje, 44 anos, obviamente era para eu já estar hipertenso, com as coronárias tudo entupida. Graças a Deus eu não estou. E realmente a low carb ela consegue controlar muita coisa, porque várias doenças hoje, até dentro da ortopedia, por exemplo, a artrose é uma doença que eu, que sou ortopedista, a vida inteira sempre escutei que era uma doença relacionada com processo mecânico e com carga, né? E hoje a gente já sabe que a artrose tem uma inflamação absurda acontecendo ali dentro da articulação. E eu acho que praticamente todas as doenças neurológicas, como Alzheimer, próprio autismo, doença de área ortopédica, que é uma área muito mecânica, tem processo inflamatório acontecendo. Então, como a low carb ela modula o processo inflamatório, obviamente a gente vai ter melhora em inúmeros lugares, né? Intestino, sistema cardiovascular, no próprio sistema músculo-esquelético. Então, nesse sentido, talvez sejam hipóteses que eu esteja falando aqui, não tem nada provado ainda cientificamente, mas é o que eu entendo que é uma evolução hoje da medicina e a gente está caminhando para aprender que as doenças têm muito de processo inflamatório, né? E começa na cozinha, né? Tudo isso a gente E, começa tudo na e, cozinha, né? e isso tudo chama-se Revolução Industrial, que trouxe produto industrializado, e na verdade a gente caçou literalmente uma doença para gente, que são os produtos industrializados, né? Se a gente tivesse continuado comendo coisa do mato, coisa da natureza, talvez a gente não estaria hoje com o número de problemas de saúde que a gente tem, né? Com certeza, né? A gente está fraco, né, hoje em dia. É. A gente está fraco, Aí, né? aí já vai entrar num ciclo de discussão aqui filosófico que aí teria que ser outra live para falar como que a indústria retroalimenta todo esse processo, né? Com Mas certeza. A gente que está mais nesse meio consegue identificar, né? Esses acontecimentos. Eu acho que fica tudo tão claro hoje, né? O uhum, que antigamente não ficava, mas hoje é tudo muito claro como tudo aconteceu, né? Como a é, indústria conseguiu né? Nos enganar durante muito tempo e, enfim, né? E graças a Deus, pelo menos a gente hoje
se converteu, né? Se É, converteu. com certeza. Eu vou dar um exemplo aqui que não tem quem não vai lembrar disso, que seja da faixa etária assim minha mais ou menos, né? Que antigamente era as crianças nasciam, a mãe deixava de dar o leite materno para a criança para poder dar o leite de latinha em pó que produzia ali. Tamanho era a influência que a gente recebia de meio de comunicação, né, em todos os sentidos. E literalmente é você utilizar ali do comportamento humano e dos gaps ali, né, dos gatilhos mentais para poder fazer. Você pensar que um negócio que sai da própria mãe vai ser pior do que um negócio que você está comprando na prateleira do No, supermercado. no início da live de ontem, eu comecei falando justamente da questão em que momento, né, que a gente se deixou enganar, que hoje as pessoas me perguntam, né, no Instagram quantos ovos elas podem comer por dia, mas elas não perguntariam antes quantas bolachas, né, quantos Hum, chocolates, quantas coisas elas podem comer por dia. Então, em que momento da história deu merda que a gente, né, que, que ficou estranho, né, que as pessoas recriminam uma alimentação baseada em comida de verdade, né? Como é é, a low carb, né? Uma criança, a criança pode, né? Às vezes as pessoas veem, criança pode fazer low carb. Criança não é necessário você restringir demais os carboidratos, mas a criança o que ela não pode, de fato, é se entupir o dia inteiro de porcaria, né? industrializado. Isso é claro, né? A criança precisa cortar as frutas. Não tem necessidade. A criança tem algum problema, alguma coisa? Não, claro, precisa ser avaliado individualmente, né? Mas assim, mas se a gente pegar e generalizar um pouco, não tem necessidade de cortar. Agora, se criança pode fazer, a criança não pode se entupir, ficar o dia inteiro no celular, ninguém pergunta, né? Enfim, Va- vamos dizer que a criança ela deveria fazer uma dieta mais paleo, né? Assim, é, é bem isso. Bem isso. entendeu? É uma dieta que, talvez se ela fizer uma dieta paleo a vida inteira dela, talvez ela não vai precisar nunca, talvez até restringir um pouco mais de carboidrato numa low carb, por Com exemplo. Por certeza. quê? É igual você falou, a regra dela vai ser saudável a vida inteira, Uhum. né? E assim, isso é uma coisa que a gente vê dentro da medicina, né, chefe? Eu atendo os pacientes mais velhos, né? E toda vez que a gente vê pacientes mais velhos que têm um histórico de alimentação saudável, prática de exercício a vida inteira, não começou ontem, por exemplo, você vai vendo, esses pacientes, eles com certeza têm muito menos problema que os outros, entendeu? Sim. Eles chegam para a gente para poder fazer as avaliações e analisar até problema ortopédico numa faixa etária muito mais avançada do que a grande maioria dos pacientes, às vezes, que estão ali no sobrepeso ou com obesidade, né? Então a gente Uhum. tem que entender que realmente o carboidrato, a industrialização dos produtos, ela é deletéria para a gente, né? Uhum. Isso daí não tem nenhuma dúvida disso, né? Mas se a gente não se atentar e pensar nisso, né? A Uhum. gente acaba vivendo e quando vai acordar para poder ver, já é tarde às vezes, né? Com certeza. E é isso que a gente faz aí. Eu costumo dizer, né, que a gente é a gente tem um pouco aí de, é como se fosse uma religião, né? Hoje a gente é menos radical, mas a gente continua espalhando a palavra da low carb aí por aí pelo mundo, né? Que pô, a gente ajuda pessoas, né? Eu recebo muitos depoimentos assim. Eu recebo Sim. muitos depoimentos, depoimentos até é, assim, sério, assim, eu quase que diariamente eu me emociono com os depoimentos que eu recebo, porque é que assim alguns se destacam mais, né, em meio a Uhum. todos eles assim.
Já recebi áudio de pai chorando, agradecendo imensamente, porque a filha dele agora ela pode voltar a comer um docinho, levar um docinho para o colégio, que ela é diabética, e ela pode levar um docinho para o colégio, né? Já recebi mensagem de pessoas, de uma mulher que voltou depois de 7 anos a colocar aliança no dedo, né? Que ela não conseguia mais desde o casamento. Então, tudo isso, né, a gente tem. É isso que nos motiva, né? Continuar a nossa caminhada, né? Ajudando aí o pessoal, né? Até na live, não sei se ainda está aí, o Márcio, que é um amigo meu que mora em São Paulo hoje, que ele também era acima do peso e tudo, e aí eu de tanto eu falar de low carb e não sei o que, ele começou a ir por esse caminho aí te apresentei para ele na rede Legal. social, ele segue e faz algumas coisas, e hoje, cara, ele segue a low carb, tá bem, tá feliz da vida. São coisas que às vezes a gente nem imagina, né? Às vezes a gente vira um exemplo assim, a ser seguido e, e assim, no seu caso mais ainda, né? Porque você, além das pessoas verem também o chefe Michel também executando aquilo, né? Elas também aprendem contigo como que É. faz uma comida de boa qualidade e se tiver a cabeça aberta, não tiver esse preconceito, não consegue fazer tão bem sem ter o açúcar ali, sem ter o carboidrato. Se tiver a cabeça aberta, eu tenho certeza que não volta atrás. Ó, o Márcio, ó, tá aí, ó, apareceu aí. Tá aí, ó. Não, E isso aí, daí não tipo, existe mais. Isso aí a gente consegue fazer tudo. E justamente essa minha. Eu vou até falar, né, que está dentro da pauta aí para conversar na semana que vem. Mas eu comecei a descobrir isso quando eu tive um desafio de dar consultoria para um hospital, o maior hospital de Joinville, que é o Dona Helena. uhum, uhum, E eu recebi uma proposta para dar uma consultoria para eles na época. Então eu precisava mudar o cardápio deles, fazer a comida ficar gostosa, né? E foi um desafio e tanto, só que com várias restrições, né? E na época não era nada, não tinha nada de low carb e tudo mais, mas era com várias restrições. E eu ali, o que eu pensei que era impossível, eu consegui, né? Fazer um trabalho bem legal lá naquela época. E dá para a gente cozinhar com restrição, sim. Ainda mais a low carb, que a gente não tem a necessidade, né, de. Não interpretem errado o que eu vou falar. Não tem necessidade de cortar tanto a gordura, né? Que a gente, claro, que a gordura a gente, né, a gente pode consumir a gordura naturalmente presente nos alimentos, a gente não precisa exagerar, né? Enfim, mas que a gente pode, né, usar a gordura, né, numa boa. A gordura é uma das coisas que dá sabor, né, ao alimento. Então, a gente já tem aí um ponto positivo, né, para cozinhar com uma gordura, ainda mais uma manteiga, uma banha, né, é, que é uma maravilha, né? ó, o Marcinho até falou aqui, ó, que ele já perdeu 18 quilos. Eu perdi 18 com a low carb Eu, também. eu, eu também. É, Eu eu 18, perdi, foi exatamente é, 18. eu perdi 18, saí de 100 para 82, e aí agora eu oscilo ali 84, É. 85, fico oscilando aí nessa média aí. Eu tinha 98, só que era sedentário, e daí comecei a low carb, fui até 80. Aí Uhum. eu tava muito feio, né, com 80, era só cabeça, era só cabeça. E aí eu comecei a academia. Aí comecei a treinar, comecei a treinar, comecei a treinar, fui até 92, né? E aí perdi na época dos 80 até os 92, eu perdi gordura e ganhei massa. E aí agora eu tô num booking, né? Então eu tô, quer dizer, já vou começar um cutting já, mas agora eu tô com 103, né? 103 quilos. Mas você E tá em booking, né?
Tem book. Então dá É, uma. Faz tudo em low e, carb, tudo em low carb. eu vi você falando que é até difícil ganhar peso na low carb, né? É, porque você não dá conta de. O Márcio está falando assim que ele está até estagnado agora, na verdade, mas que ele também não ganhou de novo o que ele perdeu, né? Aí, Marcinho, Não ganhar já é um ponto muito é, positivo, né? é. Marcinho, corta o vinho, Marcinho. Tô achando que você está Ah, exagerando, é no vinho. eu falo pro pessoal também, às vezes nos grupos também, no Instagram, eu falo que muitas vezes são pequenos detalhes, né, que o pessoal não está Sim, se atentando. é. Às vezes é o queijinho a mais, né? Porque o queijo é sacanagem, gente. O queijo também não tem o controle, né? Ainda mais aqui em Minas, você não tem Nossa noção como é que é Senhora. sacanagem, entendeu? Eu fui Aqui é dureza. no dia do workshop, a gente ia no mercado municipal todos os dias, né? Todos os dias. E eu e a minha esposa, que na época era namorada, a gente foi e a gente ia no mercado e a gente assim, ó, vamos lá, a gente vai vendo o que que a gente vai almoçar, né? A gente escolhe onde é que a gente vai almoçar. Eu sei que a gente saía de lá porque a gente já tinha almoçado queijo. Queijo e cachaça, eu já tinha almoçado lá no mercado lá. É muito bom, muito legal. Ó, tem alguém perguntando aqui, chefe. Ó, minha mulher falando que uma taça de vinho por dia pode. Ai, ai, ai. Depende se quiser perder peso, Vivi. Se quiser, não tem jeito, viu? Só sexta e sábado que a Janaína recomenda. Ai, ai, ai. Uma taça por dia. Ela é agressiva, tá vendo, né? Tá em ritmo de pandemia ainda. Ai, E ai, ai. o... Aqui tem uma pessoa perguntando qual que é a opinião referente a platô e whey protein. Não entendi muito bem a Eu não pergunta, entendi não, a mas ligação do platô com o whey. é, pois se quiser É que falar o no povo acha ali. muito do que o povo para de emagrecer uma semana, acha que é platô, né? Platô não é isso. Platô Não, é, não. é bem mais tempo, né? É igual o Marcinho tá, que ele falou que desde dezembro ele não perde mais peso. Aí beleza, Aí show de sim, platô. com certeza. É. Tem outra Ó, falando aqui que faz quando a carré de pessoa, porco na airfryer. ó, eu falo ali, ó, já foram menos 12 quilos, estou estagnada, mas também não estou tão dedicada. A pessoa, isso é perfeito, a pessoa já reconhecer, né, que não está fazendo tudo que poderia. Muitas vezes, né, uma dica muito boa aí que eu dou para o pessoal é fazer o seguinte: parem de comer o queijinho de pré-jantar, pré-refeição, né, ou isoladamente. Não coloca o queijo isoladamente nem as nuts tudo mais, tá? Por exemplo, eu Uhum. não tenho muito controle de comer castanha, de comer amêndoa Tem pura, jeito eu não não. tenho. Então, eu acabo comendo demais. Então, se eu for usar, eu vou usar para um pãozinho, né? Alguma coisa assim, mas não para comer puro, que para mim não rola. Né? O queijo, se for para usar, eu vou usar no preparo, tá? Não vou ficar usando né, para comer antes e tudo mais, até porque ele é muito calórico, né? É muito calórico. E daí, na hora de comer o que realmente a gente precisa, né? Que é um prato com carnes vegetais, né? A gente come menos. E aí faz a É, troca não é muito justa, né? e tem uma dica assim que eu faço sempre, né? Eu já sei onde é que Deixa são eu os só meus fechar aqui a pontos janela fracos. aqui que tá batendo um vento aqui, só um pouquinho, peraí. Mas Tá, pode levando. tá. Uma coisa que eu sempre faço, aí até o Marcinho, que são coisas difíceis às vezes da gente controlar. Por exemplo, a bebida alcoólica. Quem toma bebida alcoólica, às vezes o álcool, né? O gin, ou o vinho, isso daí a gente tem que ter cuidado, tem que ter restrição realmente. Sempre que você começa a ter uma frequência muito maior, aí realmente a gente começa a ficar em platô, ter dificuldade de perder. Queijos, nuts, igual o chefe falou. E a outra coisa também, pães e bolos low carb, mesmo apesar do chefe ensinar vários aí, a gente tem que saber o momento de fazer o consumo deles, né? Porque realmente eles são muito calóricos e no final das contas, quando você quer ter perda de peso, né, você tem que, além de fazer a low carb, você tentar também
a ver a quantidade calórica que você está ingerindo, né? Porque não adianta, na low carb você pode fazer ela com baixa caloria e pode fazer ela com uma caloria normal. E se você não faz uma atividade física, não tem um gasto ali, você acaba, não tem segredo, né? Para perder peso, você também tem que ter um déficit calórico ali de alguma forma, ou fazendo atividade física ou restringindo alguns tipos de alimentos que são mais calóricos, né? Eu Uhum. estava falando para tomar cuidado com os bolos, Ah, sobremesas, sim. também pães. Mesmo que low carb, eles têm, às vezes, uma quantidade calórica maior, né? Não Então dá a para gente tem fazer que uma cuidar. substituição igual, né? Não dá para fazer. Por exemplo, você comia 3 fatias de pão, você não consegue, não dá para você substituir por 3 fatias de pão low carb, porque é muito mais É, denso, né? Muito mais calórico. Então, na muito mais verdade, o que eu calórico. sempre aconselho é você consome uma fatia de pão, né? Uma fatia de pão, porque assim você começa a entender também com a low carb que você não precisa comer naquele volume que você comia antes, né? Uhum. Porque a gente come alimentos mais densos, né? Nutricionalmente falando, ao invés de comer um pão que é puro carboidrato, vai rápido, né? O seu corpo lá usa glicose e tal, você usa um pão que tem mais uma gordura, né? Que ele tem, enfim, ele é mais nutritivo, então você fica saciado por mais tempo, né? É. Isso daí, às vezes, seja uma das coisas que a gente, às vezes, na low carb, às vezes, a gente começa a cozinhar e fazer umas comidas tão boas que aí a gente começa a dar uma. Mas hoje, quando eu quero dar uma reduzida, né, aí o que eu faço é eu suspendo isso tudo, aumento os meus dias de jejum e corto bebida alcoólica. Se eu fizer isso, eu perco 2, 3 quilos assim, rapidamente, sim, A muito Thelma rápido, tá né? falando ali, ó, pão de farinha de frango. Pão de farinha de frango é sensacional. É Nhoque maravilhoso. de frango, pizza de frango. É, A Vivi faz aqui, ela tritura bem o frango e faz uma legal. massa de pizza com frango, Ótimo. fica jóia. E você Maravilha. come 2 pedacinhos já tá Tá, com certeza. pesado, né? Mais proteína, daí tem o queijo, né? Da gordura do queijo e tal. Eu tomo uma refeição completa ali, maravilha, né? Exatamente. E eu agora eu estou reduzindo gordura, né? Gordura. Até porque, assim, eu sempre falo pro pessoal, né? Eu não sou muito daquele da low carb de contabilizar sempre e tudo mais. A Uhum. não ser que você tenha uma estratégia bem definida, como eu agora que preciso perder, né? Eu agora tenho que queimar a gordura. Então, eu tenho uma estratégia definida, né? Um objetivo que é queimar gordura. Então, eu vou calcular as coisas que eu estou consumindo. E para calcular, é sempre melhor você usar as carnes mais magras, né? Para você poder Sim, contabilizar melhor. Eu estou reduzindo agora as gorduras, né? O consumo de gordura. Então, eu estou mais no peito de frango, por mais que às vezes é mais triste, né? Mas a gente sabe fazer um peito de frango bom, então fica tudo com mais fácil, certeza. né? Não, eu não tenho problema. Eu tenho que ficar me policiando para eu não fazer só carnívoro, sabe? Porque eu É. gosto tanto de carne que se deixar eu só como carne. Entendeu? Carne Igual e aqui. ovo o dia inteiro. Igual por Eu tenho aqui. que. Vivi faz as coisas com salada, essas coisas que se deixar eu como só carne, entendeu? Quando a Janaína me colocou em carnívoro, eu não achei nada ruim. Eu vou te falar que eu fiquei bem satisfeito. Aí só que tem que ela cortou depois, ela fez 45 dias e falou, não, agora não pode mais não. Aí tem Aí gente que eu, até estende um pouquinho a carnívora, mas realmente não é aconselhável. eu fiz, Né? eu fiz um bom tempo de carnívora, né? É, Eu fiz é, carnívora quando eu ganhei nove, nove, uns 9 quilos em oito, não, uns 8 quilos aproximadamente em carnívora, fazendo academia e tudo mais. Mas eu fiquei mais tempo. Com certeza eu fiquei mais tempo na é, carnívora. é. Enfim, A carnívora, quando eu fiz, eu fiquei seco, seco assim, muito. é. Deu uma definida absurda, porque assim, muita proteína, né? A gordura que eu comia eram as gorduras que vinham na carne Aham. mesmo, por exemplo.
e gordura de víscera, né? Eu tinha que me Sim. policiar, que eu tinha que comer fígado. Ah, chefe, tem um negócio interessante. Eu tenho visto uns outros postar aí agora que fígado agora não pode comer mais, porque é Ah, tóxico, não sei o quê. Fala isso aí pra gente. Eu tô até para te perguntar isso. tá louco, não tem nada a ver, não tem nada a Nada a ver. ver, né? Eu ainda estava até. O pessoal acha que o fígado, por ele, né, tipo, né, por ele fazer a Metabolização do. metabolizar algumas coisas, ele armazena, não tem nada a ver. Ele justamente ele metaboliza, ele não fica ali, ele não guarda, não é uma peneira que fica com o que é ruim ali. Né? As pessoas têm um preconceito absurdo, né, de fígado que tem que Ele, meta, comer. ele metaboliza e joga para fora para poder fazer. Pra, joga nas fezes e joga na urina, né? Sim. E é isso aí. Então, no fígado, gente, não tem. Inclusive, fiquem ligados que eu tô para postar uma receita aí logo, logo, de fígado aí para quem tem uma. De frango. De frango, de carne também, pode fazer. Eu uso a mesma técnica para fazer os dois. Eu uso a mesma técnica para fazer os dois, então vocês podem fazer o que vocês quiserem aí com o fígado, fica maravilhoso também. Top. É isso Tô aí, então. aguardando. Pois é, meu povo. Então, eu acho que é isso. Então, Bom, beleza, então. chefe, Muito obrigado, viu, ô Mota, por ter é, aceitado aí o eu que gostaria convite. de, eu que gostaria de agradecer. Foi uma honra, né? Jamais Tá eu ia bom. pensar que eu ia estar contigo numa live. Agora você Isso. vai ter que vir aqui a Juiz de Fora presencial também, né? A gente Bora. vai combinar alguma coisa. E Vamos muito lá. sucesso, maior ainda na escola, né? Pelo número de pessoas que tem lá no grupo, a gente já vê que já é sucesso. E Maravilha. tomara que você não desista e que as coisas só vão incorporando lá, igual a gente conversou, você falou que vai colocar novos módulos. Ô, E eu já sou desistir não é uma voluntário para o opção. módulo novo. Desistir nem é Então, uma ótimo. opção. Se depender de mim, tamo junto. Ó, bora lá. É isso aí, Chefe, obrigado, pessoal. viu, pelo convite. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado, então. E Valeu. aproveitem a próxima semana aí. Ô, bastante. Obrigado, pessoal. Um Valeu. Um abraço. Tchau, abraço aí. Tchau, tchau. tchau.